Para apresentarmos melhor essa relação entre a temática das migrações e a linguística, convidamos hoje a professora doutora Marluza da Rosa, atualmente professora no Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria, campus Frederico Westphalen. Marluza, poderia nos contar como essa temática chegou até você? Esse espaço aqui é aberto, então pode ficar tranquila para comentar tudo aquilo que você achar pertinente. Bom, eu acho que falar da minha formação e olhar para o meu percurso é importante porque ajuda a entrar um pouquinho no tema da minha pesquisa. Foi graças à minha formação acadêmica que eu pude sair do interior do Rio Grande do Sul e também voltar para cá. Então, são vários deslocamentos físicos e geográficos pelos quais eu passei durante o meu período de formação acadêmica, principalmente, e que tem relação com os meus interesses de vida e de pesquisa. Então, hoje eu trabalho coordenando o projeto de pesquisa que tem por sigla Diáspora. É uma sigla para síntese do título do projeto, que é Discursos de e sobre Acolhimento, Saber, Poder, Refúgio e Alteridade. E é um pouco difícil falar, né, dessa temática, como é que ela chega até mim, porque parece que ela sempre esteve em mim. Então, não sei se ela chegou em algum momento. Ela foi sempre sendo parte do meu caminho, da minha trajetória. Por exemplo, a minha primeira iniciação científica, que eu fiz quando ainda estava em graduação em letras na UFSM, desde o segundo semestre eu comecei a iniciação científica, mas ela foi, ao longo do tempo, tomando uma forma, e essa iniciação científica já falava sobre a relação entre língua materna e língua estrangeira, sobre a relação entre sujeito e língua, essa estrangeiridade que a gente vivencia na língua e pela língua. Então, foi graças aos meus trabalhos, às minhas leituras na iniciação científica que eu conheci a pesquisa da professora Maria José Coracini, que futuramente veio ser a minha orientadora de doutorado e depois a minha supervisora de um dos meus pós-doutorados. E desde essa minha primeira ação como pesquisadora, esse já foi o tema. De alguma forma, então, eu trabalhei com a questão da estrangeiridade, da alteridade, que faz parte do título do projeto que eu coordeno hoje, desde o início, né? Desde as minhas primeiras leituras. No meu mestrado, eu falei, então, sobre língua materna e língua estrangeira. O foco foram essas designações em artigos acadêmicos, de quem eu chamei de pesquisadores da linguagem, sujeito pesquisador da linguagem. E no meu doutorado, se no mestrado me interessava mais pelas designações, no doutorado me interessei mais por esse sujeito pesquisador. Eu acabei trabalhando na área da linguística aplicada, no meu doutorado, pensando então na posição sujeito pesquisador em formação, como um duelo, um espaço intervalar entre uma ciência, um ideal de ciência que nós temos, como uma ciência pronta, e aquilo que eu chamei de os bastidores da ciência, a ciência que nós vemos em produção e que não é equivalente a esse ideal que nós temos na nossa sociedade, nesse imaginário que é compartilhado nos filmes, por exemplo, ou nos trabalhos que nós vemos já prontos, na divulgação científica. Então, trabalhei com essa posição sujeito pesquisador em formação nesse lugar aí, né, intervalar entre a ciência pronta e a ciência em produção. E a gente sabe disso, quem trabalha com pesquisa consegue perceber, por exemplo, quando nós estamos produzindo um artigo, todo aquele processo de produção, de reflexão, de escrita, de reescrita, todo esse processo subjetivo vai ser escamoteado, vamos dizer assim, depois no resultado, em que vai aparecer esse produto lapidado, como se ele estivesse assim lapidado desde o início. Eu analisei bastante, pelo atravessamento da psicanálise na perspectiva discursiva, esse mal-estar nos bastidores dessa ciência em processo de se fazer. Então, foi isso que aqui eu me dediquei no doutorado. Não tratei especificamente das questões das línguas, mas a questão do sujeito estava aí presente, algo que também é meu interesse de estudo desde o início. Entendi. E você poderia comentar um pouco mais sobre a questão do pós-doutorado?
porque isso pode até ajudar possíveis doutores, pesquisadores que estão interessados em fazer pós-doutorado. No meu primeiro pós-doutorado, eu continuei tratando dessa questão do sujeito, e que eu venho ainda pensando até hoje, pela via da estrangeiridade, desse estranhamento, e me interessei, então, mais especificamente pelas questões migratórias. Continuei olhando para o discurso universitário, para o discurso acadêmico, mas agora pensando um pouco mais nesse discurso enquanto discurso institucional. Eu trabalhei no meu primeiro pós-doc com documentos que vão legislar sobre o ingresso supostamente facilitado de estudantes estrangeiros, migrantes, no nosso ensino superior. E eu voltei, então, nesse primeiro ano de pós-doc, foram 2 anos, na verdade, eu voltei a relacionar a minha pesquisa com o que eu havia explorado no meu mestrado, que era exatamente a questão da estrangeiridade, das línguas maternas estrangeiras e como se dá essa relação sujeito e língua. Eu tentei pensar nesse primeiro momento que a língua é o principal condicionante para uma hospitalidade. Então, partir da noção derridiana de hospitalidade. Derrida é um autor que, dentre outras noções, vai falar da desconstrução. Ele é um filósofo argelino e vai, então, tratar dessa questão da desconstrução, e uma dessas noções do pensamento do Derrida é a noção de hospitalidade, que é sempre atravessada por essa hostilidade. Então, eu tratei da língua como esse condicionante, como o principal fator que vai fazer com que essa hospitalidade no ensino superior, principalmente, mas também em outros ambientes de trabalho, não seja incondicional, como deveria ser. Então, tratei dessa relação sujeito-língua no meu primeiro ano de pós-doutorado, analisei esses documentos, principalmente. Não trabalhei diretamente com entrevistas com as pessoas que entraram nesses programas. Trabalhei principalmente pela via de como a universidade se apresenta ou se apresentava como essa promessa de recomeço, de aceitação, promessa de acolhida. E trabalhei muito no sentido do que eu pensava lá, como eu falei, lá no mestrado. Já no meu segundo pós-doutorado, eu me interessei mais especificamente por conversar com essas pessoas. Então, eu olhei para essas redes de acesso. Eu fiz o meu segundo pós-doutorado no exterior e procurei, então, compreender como é que eles se organizavam, como é que esse acesso se dava, não pela via do que estava institucionalizado nos editais, nas portarias, e sim para o que as pessoas faziam no cotidiano, no dia a dia, como que se dava esse acesso, como que se construíam essas redes. Na França é muito comum que esses coletivos de estudantes produzam essa acolhida, de quem eles chamam de estudantes convidados, né? Então, tem toda uma questão que continua, como eu falei, a minha temática ela vai se reconfigurando, mas os interesses permanecem muito semelhantes. Tenho olhado também no discurso universitário no Brasil, como que se dá esse acesso, como que se constroem esses documentos, principalmente no Brasil, voltados para estudantes refugiados e solicitantes de refúgio. O meu interesse não é de categorizar, então, esses estudantes como refugiados ou como solicitantes de refúgio ou como migrantes simplesmente. Na verdade, o que eu tenho pensado é em como essa promessa de acolhida se dá, como é que ela vai sendo construída discursivamente e quais são os envolvidos, vamos dizer assim, nesse discurso, nessa promessa e nessa proposta. E com isso nós chegamos ao meu projeto atual. O projeto que eu coordeno, ele é interinstitucional, nós o chamamos de uma rede interinstitucional, porque não temos apenas a Universidade Federal de Santa Maria, temos também a Universidade Federal da Fronteira Sul, a PUC Campinas, a Universidade Federal do Sergipe e a Universidade Federal de Minas Gerais. Isso, vamos falar um pouco mais sobre os projetos. Você poderia comentar como funciona a questão da metodologia, dos objetivos? Anteriormente ao Diáspora, que é o projeto atual que eu coordeno, eu coordenei por 5 anos o Dispoli, que também é uma sigla para Discurso, Poder e Políticas da Invisibilidade, e o Dispoli também se voltava para essa produção de invisibilidade, principalmente no cenário midiático, de grupos minoritários.
Do Dispoli surgiu a proposta do Diáspora, relacionando então com o que eu já vinha pensando antes, né, com todo esse percurso. A gente percebeu em comum em todas essas instituições que participam hoje, né, todos esses professores que participam hoje do Diáspora, que todas essas pessoas estão representando essas instituições e trabalham com a questão da imigração, e que a gente percebe que isso é muito pouco discutido, tanto no campo da ciência da linguagem, quanto no dos estudos do discurso. Nós temos poucas propostas de olhares para a migração ou para o fenômeno migratório a partir da visada discursiva. A gente percebe, por exemplo, que nas ciências da linguagem é muito mais abordada essa questão do ensino de português como língua de acolhimento. Hoje se fala muito do PLAC, né, do português língua de acolhimento, mas é numa visada de ensino da língua, né, do português que não é mais como língua estrangeira, e sim como língua de acolhimento. A questão do ensino de português como língua segunda, que não é exatamente língua de acolhimento. Então, tudo isso concerne uma questão do sujeito, mas parece também estar muito atrelada a uma instrumentalização da língua e não ao modo como línguas e sujeitos se atravessam, se constituem mutuamente, como a gente pensa no olhar discursivo. Então, o principal objetivo da pesquisa que nós estamos desenvolvendo hoje, se eu posso dizer assim, é olhar para essa constituição mútua dessa relação do sujeito na e pela língua. E essa questão do sujeito na e pela língua é uma questão que, como eu falei, me acompanha desde a graduação. Então, como metodologia, como eu mencionei, nós temos um campo disciplinar, uma área, um campo de saber, que são os estudos do discurso, embora nós tenhamos diferentes visadas também pela perspectiva discursiva nesse projeto, mas o olhar discursivo, a análise de discurso que a gente toma como um aparato teórico-metodológico, teórico-analítico, que vai servir de base para a análise que nós desenvolvemos, também serve de base para o registro, para a transcrição das entrevistas que nós fazemos e serve de fundamento, então, para a gente olhar para esses objetos simbólicos, para esses outros textos também, que não são só as entrevistas, né? Nós fazemos, então, nós construímos o corpus dos nossos estudos com entrevistas, mas também com o que nós chamamos de narrativas de si, né, narrativas de vida, mas também com textos que nós chamamos de narrativas em terceira pessoa, como, por exemplo, os textos midiáticos, né, os textos institucionais e assim por diante. Eu tomo como base os estudos do discurso, que sustentam, então, o meu fazer teórico também desde o início, e as ações que nós temos feito, elas têm girado em torno de reuniões de socialização da pesquisa, no primeiro momento. Nós estamos lendo nossas próprias produções, debatendo o que nós já andamos até agora a respeito da temática das migrações, da alteridade, do exílio, do refúgio, enfim, tudo isso, da questão do acolhimento e tudo que está contido no título do nosso projeto. Então, as reuniões neste momento, os encontros têm sido feitos para que a gente consiga caminhar juntos, conhecendo o que os colegas já produziram e tentando pensar juntos enquanto um coletivo. Nós também temos prevista a realização de um evento em breve, talvez para o próximo ano ou para o seguinte, e a publicação conjunta também das nossas pesquisas em um e-book ou em uma edição, um número específico de alguma revista, de algum periódico da área. Eu penso que a principal ação do projeto está relacionada a esse pensar coletivo, a esse pensar conjunto num primeiro momento, a disponibilidade que nós temos de pensar com o outro e de rever o que nós estamos desenvolvendo a respeito das nossas pesquisas, mas também acho que a principal ação e a principal contribuição do nosso projeto é desenvolver essa escuta do outro, né? É pensar que a gente pode estar, que esse lugar de pesquisa é também um lugar de estar em escuta e de compreender, então, essa alteridade que nos vem e que nos constitui também, né? Não é algo que nos é apenas externo, a gente vai pensar que isso nos é estranho interno, né? Então, acho que é a principal contribuição e a principal ação que nós temos desenvolvido. E
Você poderia recomendar algumas dessas leituras que você fez, tanto na sua trajetória de pesquisa quanto nos projetos agora? Bom, sobre recomendações de leitura para quem se interessa pelo assunto, nós podemos pensar primeiramente no próprio tema e pelo próprio tema podemos chegar à perspectiva teórica. Para quem se interessa então pelo tema e pela perspectiva teórica, nós temos um referencial já constituído. A possibilidade seria então lermos os próprios participantes do projeto, que têm produções na área, mas também acho que há outros textos que falam sobre migração, não necessariamente pela perspectiva discursiva, mas que vão trazer uma contribuição importante, por exemplo, para compreender esse fenômeno por outros olhares, porque a gente sabe que esses olhares também se atravessam, não há uma única possibilidade de leitura. Então, nós podemos olhar pela via, por exemplo, do texto bem recente da Donatella Di Cesare, que se chama Estrangeiros Residentes. Não é um texto em análise de discurso, mas é um texto que vai tratar do fenômeno migratório. Nós temos um texto que eu poderia recomendar do Freud, que é O Infamiliar, e ele é um texto da psicanálise, mas que nos ajuda bastante a pensar nesse sujeito, principalmente pelo olhar também migratório. Nós temos leituras que vão relacionar a questão migratória a outras problemáticas e temáticas sociais, como o racismo, por exemplo. O Davidson Faustino é um autor que tem pensado bastante, um autor brasileiro que tem falado, por exemplo, de uma xenofobia racializada no Brasil. Nós temos também pesquisadores de outros países que vão desenvolver também estudos sobre essa questão que vão relacionar, então, o fenômeno migratório, a temática migratória, a outras temáticas sociais, por exemplo, como racismo, como as questões de gênero e assim por diante. Então, a gente tem uma gama bastante ampla de linhas teóricas, de correntes de pensamento que vão olhar para o fenômeno migratório. E a escolha, então, do que ler, né, de por onde entrar nesse campo, tem a ver também, acho que um pouco com o percurso de cada pessoa que também quer começar ou, enfim, desenvolver seus estudos e suas leituras na área. Sim, essas leituras são realmente maravilhosas. Você teria agora um tempo para se despedir, se tiver alguma consideração final, esse é o momento. Bom, para concluir, eu acho que eu poderia destacar a importância e a urgência dessa temática. Nós estamos vendo, basta olhar para a mídia, como é uma temática presente no nosso dia a dia, como é recorrente, como é uma questão urgente e necessária para ser pensada, e é algo que diz respeito a todas as áreas, em alguma medida. Então, eu queria chamar a atenção para o fato de que, embora o nosso grupo, a nossa rede, o nosso projeto interinstitucional se volte para olhar pela perspectiva discursiva, né, eu queria chamar a atenção para o fato de que é interessante também destacar que nós poderíamos e deveríamos olhar com mais atenção por outras perspectivas também para essa problemática e também para os nossos próprios deslocamentos. Eu acho que pensar um pouco sobre o fenômeno migratório possibilita que nós também nos desloquemos dos nossos lugares comuns de pensamento, né? Então, isso nos afeta em uma grande medida e eu também queria dizer que, evidentemente, ser afetado por esse tema é importante também para trazer a nossa contribuição para ele. Bom, queria agradecer também, finalmente, pelo convite, pela possibilidade de falar um pouquinho sobre a minha pesquisa, sobre o meu percurso. E quaisquer dúvidas, a gente se mantém em contato. Bom, vocês ouviram a Marluza. Lugares na pesquisa da comunicação e da linguagem existem sim. Então, se vocês tiverem alguma dúvida quanto a algum conceito, alguma coisa que foi falado hoje aqui, podem comentar aqui nos comentários do vídeo. E se eu não conseguir responder por texto, ou se for mais pertinente fazer por vídeo, a gente vai fazer. E se você é um pesquisador, professor e quiser participar do projeto aqui, divulgar sua pesquisa e trajetória, manda um e-mail para contato.zurich@gmail.com. Agradecemos sua companhia e bons ventos para você!